Gálatas 6:9. Vamos ler esse versículo? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Como é que está aqui? Igualzinho. E não nos cansemos de fazer o bem. Aqui é Paulo dizendo, o apóstolo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. E não, se não desanimarmos. Tem tradução que diz desfalecer, parar, quase desmaiar. Então é não cansar de fazer o bem, porque no tempo próprio, no momento oportuno vai colher, se não desfalecer, se não desanimar. Por que Paulo diz aqui se não desanimar, não desfalecer? Porque ele sabe que a caminhada de fazer o bem não é fácil. Porque no meio do bem ali, de fazer o bem, vem a ingratidão e essas coisas, e as pessoas vão ficando desanimadas. Então Paulo já sabia. Então ele vai dizendo aqui, se não desfalecer, se não desanimar. Porque fazer o bem não é fácil, a gente tem que lutar contra a nossa natureza humana. E quando ele diz aqui fazer o bem, ele está falando fazer o bem não para si, mas para outras pessoas, né? O Douglas aqui ministrando, ele falou sobre isso, né? Ali de servir as pessoas. O que você recebe de Deus é para entregar para as pessoas. Eu falei, é isso aí. Então eu tenho ensinado vocês aqui a servir as pessoas, a abençoar as pessoas, a ser instrumentos de Deus na mão das pessoas, para as pessoas. Então é sempre para as pessoas. Um dia Deus falou para mim assim: a sua vida, a sua família é amaldiçoada na área sentimental. E realmente eu acho até hoje, ou era, eu digo, quando Deus falou isso comigo, Ele está falando minha família ao todo ali, pai, tio, mãe, tia, os parentes e tal, porque eu era solteiro na época. E Ele disse para mim assim: a partir de você, essa maldição vai ser quebrada. E a partir de você, o casamento vai começar a dar certo. E isso tem acontecido. E em tudo não há uma coisa 100%. Mas os meus filhos na fé, que são vocês, e muitos agora na internet, está sendo quebrada uma maldição, e as pessoas estão sendo felizes nas suas vidas conjugais. Quem me entende aí, diga amém. Quando você não tem paciência para ouvir a palavra de Deus, alguma coisa do tipo, você está com problema. Porque eu lembro que eu era, e sou até hoje, mas eu era fominha para ouvir a palavra de Deus. Nessa época que eu falei com esse Luiz, amigo meu, eu ficava vendo aqueles DVDs dos pregadores da época. Eu era da Assembleia de Deus, né? E um deles era o Marco Feliciano. Falei com a minha esposa, um dia eu vou chamar ele para vir na igreja. Ele vai dar aqueles pulos, aqueles karatê, que ele é assim, né? Mudou um pouquinho, mas ainda é. E eu vou dizer para ele: olha, você quando eu era mais novo me inspirou a vencer nessa vida. E uma das coisas que Deus falou para mim nessa época foi isso: o que eu vou fazer na sua vida, você vai passar para a vida das outras pessoas. Então o que Deus vai fazer na sua vida aqui, escuta, é para você ser usado por Ele para fazer na vida de outras pessoas. Por isso que Paulo diz: não cansar de fazer o bem, porque no momento oportuno vai colher. Então a gente vai fazendo o bem ainda que essas pessoas não retribuam. Muitas delas vão retribuir. Deus vai fazer com que você colha esse bem que você faz. Eu sei que tem muitas pessoas aqui entristecidas
porque talvez ajudou alguém ou algumas pessoas e não teve uma retribuição da pessoa ou das pessoas. Mas se você permanecer firme com teu coração limpo, Deus vai retribuir esse bem que você tem feito para as pessoas. Se você não quer servir, você não vai servir para ser servido. Você precisa querer servir as outras pessoas, amém? E aí hoje eu pensando nisso, me veio na cabeça muitas situações na Bíblia, mas pelo menos duas veio forte, que foi a história de José, a primeira. Você sabe que José foi vendido pelos irmãos como escravos? Os próprios da casa queriam o mal dele, tiveram inveja porque ele tinha sonhos, e nos sonhos que ele contava para ele, na ingenuidade dele, eles tinham inveja, porque nos sonhos ele estava acima dos irmãos. O pai amava ele, José, e fez para ele uma túnica colorida. Imagina, naquela época as roupas eram cor de saco, de pano de chão, né? Aqueles pano de chão, aquela coisa sem vida, sem nada. Quem lembra isso aí? Não é isso que está lá? E aí ele recebe uma roupa colorida e os irmãos ficam com inveja. É quando a sua vida está preto e branco, sem Deus. E quando você entrega a sua vida para Deus e começa a buscar Ele e se entregar para Ele, a sua vida começa a ficar colorida. Deu para entender? A túnica é isso. Sua vida começa a ficar colorida, as pessoas começam a olhar para você, mas você está mais bonito, está mais bonita, está toda produzida, está todo produzido, está andando, seu semblante melhorou, mudou. Por quê? A sua vida não é mais preto e branco, a sua vida está, Deus está colocando algo que faltava, ou está tirando alguma coisa que tinha que não era dele. Então José, na verdade, não foi a túnica que fez os irmãos ficarem com inveja, mas sim quem ele era. Ele não era o preferido do pai, porque era o mais novo, porque ele não era, tinha o Benjamim, ele não era o mais novo. Mas certamente Jacó olhava para ele, o jeito dele tinha alguma coisa diferente. A gente vai entender o que era diferente. Você sabe que ele decidiu servir a Deus, ele decidiu ser fiel a Deus ainda garoto. E aí Deus dá aqueles sonhos para ele, das estrelas, da lua, do sol, aquela coisa toda. Dos feixes que eles escolhiam, o feixe dele era o maior e os menores se inclinavam na quantidade dos irmãos e do pai. E ele inocente ali começa a contar aquela história. E ele disse: essa noite eu tive um sonho. Muitos desses que eu encontro hoje e ficam hoje escrevendo para mim, mandando mensagem e falam para mim: caramba, olha, eu estou te acompanhando, né? Eu sempre soube que você ia vencer. Não é, amor? Eu sempre soube que você ia chegar longe, eu sempre soube. Mas eram as mesmas que lá atrás, eu nem cheguei tão longe ainda, mas para elas eu já cheguei. Mas elas lá atrás, elas olhavam para mim assim e falavam: pô, isso aí é um sonhador. Eu nunca mais esqueci isso. Alguém aqui da igreja falou para um outro, encontrou no mercado e disse assim: ah, eu estou na igreja do pastor Rogério. Aí a pessoa disse: ah, do pastor Rogério, o pastor sonhador. Eu nunca esqueci isso. Queira Deus e que as pessoas virem para você e falem de você isso: ah, a fulana sonhadora, o fulano sonhador, meu irmão, porque é em cima desses sonhos que Deus vai trabalhar na tua vida. Se você não sonhar, se você não ousar sonhar, se você não quiser mudar a sua vida, ninguém vai mudar. Alguém me perguntou: pastor, eu estou orando pela pessoa, ela não está mudando. Eu continuo orando. Essa pessoa precisa decidir mudar. E através da sua oração, o coração dela vai ser quebrantado. E na hora que ela decidir mudar, Deus vai fazer a obra que tem para fazer na vida dessa pessoa. Deus vai trabalhar em cima da minha decisão. Desde o dia que eu decidi: não, eu vou ser feliz, vou fazer alguém feliz.
Eu vou ser pastor de uma igreja, não vou ser mais um pastor no meio da multidão, não vai ser mais uma igreja. Deus tem trabalhado na minha vida, no meu interior, e tem feito de mim aí, pelo menos eu penso, eu tento e peço a Ele, uma pessoa melhor cada dia, porque Ele só vai entregar algo maior na minha mão quando eu estiver preparado. Então Ele vai entregando para mim e para você bem devagar. Você sabe que José foi vendido por esses irmãos com inveja, com ciúme, mas antes disso joga ele numa cisterna, e aquela cisterna tinha lama, ele pisa naquela lama lá no fundo, e ele, não sei se ele pensou que era uma brincadeira, os próprios irmãos. E na sua vida, quem é que te faz entristecer? Às vezes é o irmão, a irmã, o irmão da igreja, o irmão carnal, o irmão de sangue, né? Às vezes é um parente, às vezes é um amigo. Tu acha que o diabo vai usar um cara que você nunca viu na vida? Apesar que agora pela internet usa, né? Os haters, né? Os caras são bravos, eles entram lá me esculhambando, dizendo que eu vou para o inferno de cabeça para baixo. Teve um que falou assim, que Jesus envie fogo na sua vida e te consuma, seu profeta do Satanás. Tá repreendido, rapaz? Escreveu uns negócios desses lá para mim no comentário. E ele falando, você tem que ser crente igual eu. Porque no dia que você for crente igual eu sou, aí você vai entender. Eu falei, eita ferro. Que cara crente é esse? Falei, sabe o que eu respondi? Falei, tá bom. Entende? Tem hora que eu fico nervoso lá, escrevo uns negócios também. Vai plantar batata. Tá maluco? Sua maluca. Entendeu? Os caras nunca me viram na vida. Sabe o que eles botam? Isso aí é mais um divorciado. É mais um pastor divorciado. Nunca me viram na vida. Eu fico assim, meu Deus do céu. Aí eu com maior paciência, eu não sou divorciado. Sou casado há 13 anos. Nunca me divorciei. Amo minha família. Tenho uma vida limpa. Aí sabe o que essa pessoa fala para mim? Vai para lá com essa tua vida perfeita. Eu, caramba! Antes estava ruim porque eu era um divorciado, um adúltero, um sei lá o quê. Quando eu falo que minha vida está indo direito e tal, vai para lá com essa tua vida perfeita. Então, não tem como agradar as pessoas totalmente. Decida agradar a Deus. Quem te justifica é o Senhor. Agora José é jogado naquela cisterna pelos próprios irmãos. Depois os irmãos vendem ele. A minha esposa e a minha filha estavam vendo a novela Gênesis esses dias. E está nessa etapa de José. Tem alguém aqui que acompanha essa novela? Opa, olha lá. Né? Botaram o José para sofrer nas cenas lá. Agora ele é vendido como escravo, chega numa terra estranha, e Deus começa a abençoar ele naquela terra estranha. Aí vocês sabem que ele começa a prosperar lá, Potifar gosta dele, ele governa a casa, a fazenda de Potifar. E ali a mulher de Potifar se interessa por José, diz que ele é bonito, quer se deitar com ele, ele não se deita com ela. Ele diz, não posso fazer isso por causa do meu Deus, por causa do meu Senhor que é o teu marido, eu não posso ser infiel a ele nem ao meu Deus, não vou me deitar contigo. Aí ela cria uma situação, esvazia a casa, prepara tudo, ele de novo diz que não. Aí ela vai aquele lance de rasgar a veste e tal, ela mostra para o marido, olha, ele me assediou, ele me agarrou, ele quis, mentindo, ele é preso injustamente. Fica quase 3 anos preso, aquela história toda. Mas depois de 13 anos dessa jornada toda, né, Deus exalta ele naquele presídio subterrâneo, faz dele um líder dos carcereiros, mas ele fica ali quase 3 anos ali preso injustamente. Quem aqui nunca foi injustiçado? Essa vida é feita de injustiça. Alguém diz para mim assim, pastor, poxa, eu não aguento mais, é tanta injustiça. Faz a oração para você morrer e ir para o céu, filha. Porque enquanto você estiver nessa terra, você vai sofrer injustiça. É a vida. Eu falo, a vida é dura e ela bate doída. Como diz o Rocky Balboa, né? Não importa o tanto que você bate, o que importa é o tanto que você apanha e continua seguindo em frente.
Entende? Não importa, né? Quanto você bate, mas o que importa é o tanto ali que você sofre uma situação hoje, sofre amanhã, e injustiça aqui, injustiça ali, te batem aqui, te batem ali, isso e aquilo, mas você não, eu vou em frente porque Deus é comigo. E aí a Bíblia diz que um belo dia, ele é lembrado pelo copeiro, aí vocês sabem da história. O copeiro lembra dele, aí o faraó manda chamar ele, ele é solto, e o faraó vira para ele e fala: não vejo outro melhor para ser governador do que você. Alguém me entende aí? Diga amém. Agora ele se torna governador, e durante um bom tempo José cuida daquelas terras. Agora os irmãos que venderam ele estão passando fome, porque veio os 7 anos de escassez. Esses irmãos chegam ali no Egito, né? E até ele se revelar, ele demora um pouco, mas chega uma hora que ele se revela. Quem está pegando aí, diga amém. E ele se revela dizendo: eu sou José, aquele que vocês venderam. E disseram para o meu pai que a gente estava que eu estava morto, que eu fui devorado, né? Inventaram uma mentira lá para o meu pai lá, com certeza. Mas eu estou aqui, eu que sou o governador, sou eu que estou administrando, eu que estou fazendo essa terra não faltar nada aqui. Pelo contrário, vocês vieram até buscar comida aqui. Alguém está me entendendo? Glória a Deus. Aí, lá em Gênesis no capítulo 50, no verso 15, diz assim: vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. É um falando com o outro, um irmão conversando com o outro. Porque o Jacó tinha morrido, então o medo deles era o quê? Agora José vem com tudo para cima da gente. É Gênesis 50, versículo 15. Agora eu estou no 16. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Pegaram lá? Então qual era o medo dos irmãos, gente? Agora o nosso pai morreu. Porque lá atrás, quando o faraó, quando ele vira para o faraó e fala assim: José, olha, esses são meus parentes, meus irmãos. E o faraó diz: dê a melhor terra, faça o que você quiser. Ele: não, então eu vou dar a melhor terra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os irmãos: você não vai fazer da gente escravos? Ele: não. Deus tinha um propósito de eu vir para cá. Apesar de ter sido ruim para mim, mas Deus tinha um propósito. E hoje eu sei qual é: matar a fome de todo mundo, inclusive de vocês. Às vezes você está passando por um momento difícil, sim ou não? E você olha e diz: meu Deus, por que esse momento difícil? Se você permanecer em Deus, você vai entender o que Jesus falou para Pedro: Pedro, o que eu faço agora tu não entende, mas lá na frente você vai entender. José, sem conhecer Pedro e nem Jesus ou esse episódio, José vira para os irmãos e fala: tinha um propósito. E hoje eu sei qual é o propósito. É que vocês, por exemplo, não morram de fome. Por isso que Deus me trouxe para cá. Deus tem um propósito em cima daquilo que é ruim na nossa vida. Depois da dor a gente sai mais forte, sim ou não? Se você não desistir, se você não esmorecer, se você não desanimar e continuar fazendo bem, escuta, você vai sair mais forte. Hoje o que me fazia mal anteriormente, há anos atrás, e muito mal, hoje já não me faz tão mal. Algumas coisas mal nenhum, outras um pouco ainda. O que me trazia muita tristeza, hoje eu já falo: não, amor, Deus sabe das coisas. A gente não está entendendo, mas a gente vai entender lá na frente. Mas foi preciso. É na dor que a gente é amadurecido. É no momento difícil que a gente cresce. É vendendo a laranjinha no sinal. É lavando a panela
Para quando a gente chegar e Deus entregar alguma coisa de valor, a gente dizer assim, né? Não ser arrogante, pelo contrário, ser humilde e dizer: eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus tem feito. Hoje, se passar pela minha cabeça, e Deus sabe do que eu estou falando, em alguma coisa em relação ao meu casamento, à igreja, vem logo um peso maior e diz assim: lembra de onde eu te tirei? Vai jogar fora? Lembra quem era você? Lembra o que eu tô... Está vendo o que eu tenho feito na sua vida agora? Entende? Vamos continuar lendo? Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Porque quando Jacó morre, eles estavam de boa. Quando o pai morre, eles pensam: não, ele estava dando para a gente a melhor terra, tratando a gente bem, em consideração ao nosso pai. Agora o nosso pai morreu, vai fazer a gente de escravo. Você vê que quando eles dão a notícia ali, você vê que do pai, o pedido do Jacó, né? Quando ele dá aquela notícia ali para José, para os irmãos, que era para poupar eles e tal, você vê que José chora. Por que ele chora? O texto não diz, mas eu imagino que passa um filme na cabeça dele, desde quando os irmãos jogaram ele na cisterna. Às vezes eu estou andando assim, estou trabalhando e tal, vem um filme. Hoje em dia lá, né, na chácara assim, é muito interessante. Eu fico plantando lá os aipim, as coisinhas, aguando as coisinhas. Me lembra da época que eu morava com meu avô e com a minha avó. Que aí sim eu era um garoto. 12, 13, 14, 15 anos. Eu lembro meu avô me ensinando algumas coisas. Eu lembro eu cortando lenha. Vocês nem sabem o que é isso, né? Eu cortava lenha para minha avó cozinhar no fogão a lenha, porque não tinha fogão a gás. Depois que a minha avó foi ter, eu pegava o machado e ia cortar lenha. Eu, todo magrinho, estilo Diogo. E todo magrinho, eu pegava o machado, ia lá, cortava a lenha, levava para minha avó, ela acendia o fogo. Eu lembro, eu tô ali mexendo naquelas coisas ali de plantio, eu tô lembrando, eu lá com meu avô, com o pessoal lá naquela época, assim, eu lembro direitinho. E aí Deus vai me fazendo lembrar: olha da onde eu te tirei. Olha o que eu estou fazendo na sua vida. O tempo foi passando e olha o que eu tenho feito na sua vida. Entendeu? Agora eu posto uma foto antes de vir para a igreja, lá no Instagram, um monte de gente lá: casal lindo, vocês são lindos, são maravilhosos. Eu falo: meu Deus. Entendeu? Falei: meu Deus, até há um tempo atrás, eu não servia para nada. Minha mãe achava que eu ia chegar em casa, eu não ia chegar mais em casa, nunca mais. Eu acho que nessa hora que ele chorou, veio aquela lembrança, né, de tudo que ele tinha passado. E talvez ele chorou um pouquinho mais. Por quê, pastor? Porque ele deve ter pensado assim: eles realmente não me conhecem. Eles estão achando que eu tratei eles bem, dei a melhor terra, o melhor plantio, fiz tudo por eles só por causa do nosso pai. Eu não fiz por eles por nosso pai, eu fiz por eles por quem eu sou, ou por quem Deus me tornou. Talvez ele chorou também por isso. Ele pensou assim: eles realmente não me conhecem. Alguém me entende? Aí eles dizem: depois vieram seus irmãos prostrados diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Os irmãos estavam convencidos que José ia fazer o mal para eles. Agora não tem jeito, nosso pai morreu. Vamos lá. Tem mais? José, porém, lhes disse: não tenham medo.
estaria eu no lugar de Deus? Aí eu tenho uma resposta, eu digo assim: mas eu sou Deus para julgar alguém? Aí as pessoas me cobram: não, mas você tem que julgar. Cada um faz as suas escolhas, eu estou aqui orientando. Quem quiser obedecer, né? Quem não quiser, eu vou fazer o quê? E aí José está dizendo ali, ó: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Tem mais? Vocês planejaram mal contra mim. Ó, José fazendo o que a gente leu lá em Gálatas. Olha lá, ó. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele está dizendo: vocês fizeram mal. E ele começa a explicar ali, ó: mas porque Deus tinha um propósito. E ele está dizendo ali: mas eu não vou fazer o mal como vocês me fizeram. Pelo contrário, eu vou fazer e vou continuar fazendo o bem para vocês. Porque o tempo daqueles 13 anos e mais um pouco foi amadurecendo José. Pegaram isso aí? Tem mais? Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou. O que está escrito ali no final? Maneiro, né? É maneirão, né não? Sim ou não, gente? É muito maneiro, né? Cheio de gente com rancor, né? Ah lá, que tremendo, que forte, olha. E assim os tranquilizou. Mas ó, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Ele está dizendo: eu vou sustentar vocês que me venderam e quiseram me matar. Porque ele ouviu os irmãos dizendo: a gente mata ele, tira da cisterna, mata ou vende como escravo. Não, é melhor vender como escravo. A gente mente para o nosso pai. Ele ouviu toda a trama dos irmãos. Depois eles decidiram: não, é melhor não matar, não, é melhor vender como escravo. E aí tiram ele do poço ali e vende como escravo. Quando ele chora, ele lembra disso tudo, mas ali, o que estava dentro dele era mais forte, amém? Isso tem que estar dentro de mim e de você. Por quê, pastor? Porque José se tornou o governador do Egito. Deus deu família para José. Deus deu os filhos de José. Você sabia que José não entrou nas 12 tribos de Israel, mas os filhos de José entraram? Efraim e Manassés. E aí, pastor, ele e a posteridade, ele e os filhos foram abençoados. Amém? Porque ele decidiu fazer o bem. E o finalzinho diz ali, ó: e assim os tranquilizou e lhes falou, diga comigo, amavelmente. Ele chegou ali, parou aquela tempestade que estava na cabeça deles. Imagina, um falando para o outro. Aí ele chega: fica tranquilo, eu vou cuidar de vocês, eu vou tratar de vocês. Foi Deus que trouxe, Deus tinha um propósito, eu vou tratar de vocês. E essa palavra dele tranquilizou os irmãos. Ai, graças a Deus. Eu imagino que os irmãos nem queriam receber nada de graça ali, eles queriam trabalhar. Mas só deles ouvirem aquilo ali foi um alívio para eles. Quem sabe alguém está esperando você falar de uma maneira bondosa para esse alguém, quem sabe? Alguém que está esperando você ir ali bravo e brigar e tal. Estou falando para você virar uma barata tonta, não. Mas alguém está esperando uma palavra sua mais amável. Quem sabe essa pessoa vai até, né? Amém? E aí, escuta. Eu falei para vocês que eu ia falar rapidinho aqui, eu vou falar de mais um aqui e vou terminar. 2 Samuel capítulo 9. Diz assim, ó: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça bondade e benevolência por amor de Jonatas?
Você sabe que Jonatas e Davi eram amicíssimos, né? Eles tinham um amor entre eles ali, de irmão, que tem gente aí que pega aí de maneira maldosa e leva para um outro caminho. Mas eles tinham um amor de irmão. E um dia eles fazem uma aliança, um pacto e diz: olha, o que ficar cuida do filho do outro, o que ficar cuida das coisas do outro. Porque eles viviam em guerra, a qualquer momento um vai morrer aqui. Eles fazem um voto ali de amor e de amizade entre eles. Porque Jonatas era filho do rei Saul, que perseguia Davi, mas Jonatas protegia Davi. Quando Saul, pai dele, ia em busca de Davi para matar Davi, ele dava um jeito de enviar uma mensagem e dizer para Davi: ó, foge, sai daí, porque o meu pai está indo em sua direção e ele quer matar você. De novo Davi é invejado, assim como José, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Quem sabe você tem sido invejado, às vezes não tem nada, ou tem muito pouquinho, mas quem sabe você está sendo invejado ou invejada. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual sabe que Deus tem uma promessa na sua vida. Porque quando Saul persegue Davi, Davi ainda não era rei, era só porque Davi tinha derrubado o gigante. Só por causa de uma vitória de Davi, só por causa de uma túnica colorida. Agora Saul tem ódio de Davi e tenta matar Davi durante anos. Entende? Mas Jonatas sempre livrando Davi, mandando recado e dizendo: sai daí que meu pai está indo para aí, tem soldados indo para aí. Entende? Mas está escrito assim, ó, que um dia Davi estava no palácio, tranquilo, já reinando há muitos anos, venceu várias batalhas, estava naquele momento tranquilo, zen, numa rede talvez, no seu trono, tranquilo. Aí ele chama os seus servos e diz assim: eu tive uma lembrança aqui. Eu estou imaginando, tá? Eu comecei a lembrar do meu amigo Jonatas, e que eu fiz uma aliança com ele. E agora eu estou aqui no palácio, no bem bom. Quem sabe agora é a hora de eu fazer alguma coisa para abençoar. E aí ele chama lá os seus servos e diz assim: olha, tem alguém da família de Jonatas, meu amigo, do rei Saul, que eu possa agir com bondade? Sobrou alguém deles? Ele está dizendo: um dia eu fiz uma aliança com Jonatas, e se tiver alguém, eu quero agir de bondade. Eu quero fazer o bem para alguém que sobrou de lá, se sobrou, porque as guerras foram muitas. Amém? Aí diz assim, ó, o verso seguinte: e havia um servo na casa de Saul para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Esse Ziba servia ao rei Saul. Quando Davi se torna rei, Saul morre no mesmo dia que Jonatas, Ziba começa a servir ao rei Davi. Está me entendendo? Vamos lá. Tem mais um? Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. E sabe como é que esse filho ficou aleijado? Está em outro texto que eu não vou ler. Em outro texto. Ele estava no colo ainda bebê de como se fosse uma babá. E aí ela ouve a notícia de que Jonatas e Saul tinham morrido na guerra. E ela deixa o Mefibosete cair no chão e ele fica aleijado das pernas. Ele cresce e aquilo não muda. Entende? Vamos continuar lendo? Onde está ele? Perguntou o rei Davi. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Emiel, em Lodebar. Você sabe o que é Lodebar? É lugar sequíssimo, lugar feio,
perto de Vale de Leprosos naquela época. O filho do rei, o neto do rei, filho de Jonatas, que seria o sucessor e rei também, agora está morando num lugar seco e deserto, num lugar feio, né? Numa situação difícil. Alguém está me entendendo aí? Você sabe que talvez o Mefibosete estava lá e dizia assim: na verdade eu sou um príncipe, e eu estou aqui nesse lugar vivendo como um qualquer, por causa de erro do meu avô, por causa de erro do meu pai, porque a história foi contada para ele conforme ele foi crescendo. Aquela família que pegou, cuidou dele, foi sendo contada. Agora, quando Deus quer abençoar eu e você, e quer abençoar o Mefibosete, escuta bem, Ele faz alguém lembrar de você. Você sabe que José foi lembrado pelo copeiro. Alguém está pegando isso aí? Quando Deus quer fazer, meu irmão, Ele faz alguém lembrar, Ele cria uma situação. Você pensa que é algo assim, mas como vai acontecer? Meu irmão, quando Deus quer fazer, Ele faz. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Ele cria uma porta para abrir, Ele cria uma oportunidade. Mas é quando Ele quer te abençoar, Ele faz até o sol parar, assim como Ele fez na vida do Josué, por exemplo. Entende? Agora vamos ler lá rapidinho. Então o rei Davi mandou-lhe trazer o de Lodebar. Eu não sei como é que foi, mas provavelmente foi uma carruagem real. Agora sai ali de Jerusalém, vai em direção a Lodebar, não sei a distância, mas aquela carruagem vai em direção ao Mefibosete. Aleijado, pobre, abandonado, príncipe que se tornou nada. Se você crê, essa carruagem está vindo em direção à sua vida e à nossa também. É forte, né? Aleluia. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente, né? Quem sabe esse Mefibosete estava lá igual o José, e talvez dentro dele ele estava dizendo: não é possível, eu vou mofar aqui nessa prisão. Porque Mefibosete, ele estava numa prisão, aleijado, para ir para um lugar, das duas pernas, o texto diz, quer dizer, alguém tinha que levar ele ou trazer. Quem sabe você está preso no passado, preso por um sentimento, preso por uma tristeza, preso na miséria, na doença, na dor. Quem sabe a sua vida não está andando. Mas se você crê no Deus que eu tenho apresentado vocês a esses tempos aqui, a esses dias aqui, você pode ter certeza que esse Deus vai lembrar e está lembrando de você. Quem sabe o teu dia chegou, a tua noite chegou, quem sabe é hoje. Aleluia. Agora a carruagem sai em direção, quando está chegando lá, eu não sei, talvez é aquela carruagem de filme, de príncipe e princesa, né? Era assim, era de um rei, era de Davi. Ele manda buscar, você acha que ele manda buscar como? Camarada aleijado. Era numa carruagem. E quando a carruagem vai chegando em Lodebar, naquele lugar feio, terra seca, sequíssima, perto de Vale, onde os leprosos ficavam, que eles eram também exclusos da sociedade. Quando a carruagem vai chegando, o texto não diz, mas eu posso imaginar aquele príncipe ouvindo assim, vendo e falando assim: olha, eu tinha 5 anos. Eu lembrei disso, cara. Eu falei, cara, é para eu falar de Mefibosete mesmo hoje, de fazer o bem, porque o Douglas está falando disso toda hora. E o Douglas falou: quando eu tinha 5 anos eu disse, a minha vida não vai ficar assim. Eu falei, então, aquele garoto talvez ele lembrou na hora que a carruagem estava chegando e dizendo assim: quando eu caí do colo daquela mulher, eu tinha 5 anos, mas eu lembro que eu era um príncipe. Meu avô era rei, meu pai era filho do rei, que era príncipe, eu que ia herdar, eu faço parte da realeza. Eu estou ouvindo uma carruagem chegando. Talvez ele olhou e disse assim, o texto não diz, mas eu imagino: eu conheço aquela carruagem, porque quando eu tinha 5 anos eu andava numa igual.
Quem está pegando aí, diga amém. Oh, aleluia. Carruagem foi chegando, amém, gente? Quando Mefibosete, filho de Jonatas e o neto de Saul, compareceu diante de Davi. Aí, meu irmão, ele entra naquela carruagem, alguém chama ele, talvez ele estava como quem sonha, e alguém diz para ele assim: vamos embora, o rei mandou te buscar. Eu vou ficar diante do rei Davi, mas meu avô era inimigo dele. Conta que meu pai era amigo, mas meu avô era inimigo. Muitos da família morreram. O que vocês estão fazendo aqui? Não. O rei mandou te buscar. Vamos embora, entra aí nessa carruagem, vamos embora. Ele, tá bom, então vamos. E agora ele entra na carruagem. E quando ele chega lá, escuta, ele fica diante do rei Davi. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Ele não sabia o que esperava ele, mas estava chegando a bênção para ele. Está chegando a bênção para você nessa noite. Aleluia. Para mim também. As noites aqui têm sido tremenda, né? Terrível, né? Forte demais, né, gente? Todo culto aqui, o pessoal fica chorando aí. Deus está falando forte aí, não está? Ele estava como aqueles discípulos naquele barco, quando Jesus está andando sobre as águas de madrugada, vindo encontro eles, e os discípulos conversam e falam assim: aquele é fantasma. Aí Pedro olha assim: não é fantasma não, eu acho que é o nosso Senhor, hein? Eu conheço. Até na hora que às vezes a gente está numa situação tão difícil, né, gente, que até quando está chegando a bênção a gente pensa que é fantasma, não é? Então Mefibosete estava olhando e falando: cara, o que eles vão fazer? Vão me matar, meu irmão. Agora ele entra na carruagem, quando chega lá diante ele já fala: olha lá no finalzinho, ó. Não, volta lá. Olha lá no finalzinho, ó. Perguntou Davi, né? Ele falou, ó, Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: olha lá. Sim, sou teu servo. Em outras palavras, eu estou aqui para servir, não faz nada comigo não. Agora ele não sabia, como eu disse, que a bênção estava chegando. E agora Davi abre a boca: vou falar do meu jeito, mas vai ser o que vai estar lá. Agora Davi abre a boca e diz para ele: fica tranquilo, porque Deus me fez lembrar de uma aliança que eu fiz com teu pai Jonatas. E eu mandei os que me servem aqui te buscar. E fica tranquilo que eu não te trouxe aqui para fazer mal algum. Pelo contrário, eu quero te abençoar. E eu fico imaginando a expectativa dele. Dá para imaginar? Eu te trouxe para te abençoar. Quem crê nisso aí? Deus te trouxe aqui para te abençoar. Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Deus te trouxe aqui para dizer: não acabou, não é o fim. Pelo contrário, é o começo, talvez o recomeço. Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou contigo, não temas. Deus te trouxe aqui para te dizer: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mal algum, nada vai acontecer com você. Se você andar pelo fogo, não vai te queimar. Se andar pelas águas, elas não vão te afogar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu fico contando as minhas histórias aqui, alguém chato, né? Porque sempre tem alguém chato, né? Lá vem um pastor contando essas histórias dele, gente. Mas é a gratidão que eu tenho a Deus da onde Deus me tirou. Eu sei que tem gente que tem testemunho pior do que o meu, pior que eu digo assim, antes de Jesus, uma situação pior. O Douglas falou aqui: eu nunca fui mundano, a minha esposa também nunca foi, né? Eu usei droga, fui liberto, andei nas favelas, fui preso. Mas cada um tem a sua história.
Esse Mefibosete estava vivendo há anos numa situação precária, sendo um príncipe. Agora Davi olha para ele e diz assim: eu te trouxe aqui para te abençoar. Deus te trouxe aqui para a tua vida ser abençoada. E aí ele diz lá, ó, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade. Diga comigo, bondade. Não cansar de fazer o? Diga comigo, bondade. Não cansar de fazer o? Aleluia. Por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul. Ele disse assim: você vai ficar rico agora. Porque Davi tinha conquistado muitas terras, mas Saul deixou Davi com muitas terras. Era terra, meu irmão, a perder de vista. Talvez Jonatas olhou e falou: caramba, vai me devolver as terras do meu avô? Do rei Saul? Não vai me matar não, eu vou devolver as terras. Você agora vai ser rico, você vai ser fazendeiro. Aí ele: obrigado. Aí agora Davi vira para ele e fala assim: mas não acabou não, tem mais bênção para você. Você vai comer comigo, vai tomar o café da manhã comigo no palácio, você vai almoçar comigo no palácio, você vai jantar comigo no palácio. Alguém está entendendo? Aí ele falou: caramba, eu vou ser abençoado nisso tudo. Ele é. E está vendo aqui o Ziba, ele servia seu pai, ele e a família dele. A partir de hoje você vai virar patrão, porque o Ziba não vai me servir mais, ele vai servir você. Aleluia. Quem está pegando aí? A bênção de Deus é completa. Amém? Como dizem por aí, para não ficar só nas minhas palavras, né? Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Vai para o outro versículo, por favor. Olha lá. Aí diz lá, ó, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Olha lá. Para que te preocupes com um cão morto como eu. O cara já se considerava um cão morto. Aí Davi vai virar e vai dizer assim: rapaz, você não é cão morto não. Você podia ser até hoje, mas a partir de hoje tua vida mudou, tu não entendeu não? As pessoas estão tão acostumadas a ser maltratadas, gente, que eu tiro aqui na igreja, né? Às vezes eu sei porque que o pessoal fica assim: caramba, eu fui tão bem tratado aqui nessa igreja. Pô, fulano me tratou tão bem, o líder me tratou tão bem, né? O fulano me tratou tão bem. Ninguém é perfeito, né? Às vezes trata mal também, mas na grande maioria, né, o pessoal me tratou tão bem, me fez tão bem, me deu um abraço que eu precisava, me acolheu, conversou comigo, me orientou, orou por mim. Eu não tenho isso na minha casa. Eu vou falar um negócio aqui que você vai ficar: pô, pastor, será que é isso mesmo? Você sabia que tem gente que não fica na igreja aqui? Vai por mim. Que fala assim: pô, eu acho que isso aí não é bem assim não é possível. Mas o pessoal é muito bacana, trata muito bem. As pessoas estão acostumadas a ser maltratadas. Então, igual Mefibosete: por que o Senhor está agindo de bondade comigo? Eu sou um cão morto, eu não sirvo para nada. O que o Senhor viu em mim? Tanta gente para o Senhor abençoar. Às vezes o diabo não bota isso na nossa cabeça, sim ou não? Meu Deus, tanta gente para o Senhor abençoar. O que o Senhor viu em mim? Eu já falei isso para Deus várias vezes, não já, amor? A gente já conversando: caramba, o que Deus viu em mim? O que Deus viu na gente? Você não já pensou assim? Eu não sei o que Deus viu em mim e em você, mas a sua vida a partir dessa noite nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Aí agora sim, Davi vira e fala para ele assim: então eu vou te mostrar que você não é um cão morto, que Deus me fez lembrar de você e eu estou agindo de bondade com você. Além das terras,
Além de comer, tomar café, almoçar e jantar comigo no palácio, tem mais. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor. Fala para Ziba, ó, o que era teu patrão, tudo que pertencia a ele e a família dele, eu devolvi, tá, Ziba? Vamos lá, ó a ordem do rei, tem que obedecer. Você, seus filhos, Ziba, e seus servos cultivarão a terra para ele. Olha para mim. Alguém vai cultivar a terra para a gente. Alguém vai cultivar a terra para você. Tá pegando aí? Tá pegando, sim ou não? Hã? Alguém, não menosprezando, mas as pessoas vão falar para você assim, ó: Dona Thalita, estou cultivando a terra aqui. Seu Thales, estou cultivando a terra aqui. Tá pegando aí? Quem tá pegando aí? Amém? Tá pegando, sim ou não? Hã? Dona Ianca, estou cultivando a terra aqui. Seu Jackson, estou cultivando a terra para você aqui. Tem quem tá pegando aí? Amém? Deus está fazendo e vai fazer na sua vida, porque o mesmo Deus aqui que fez Davi lembrar, esse mesmo Deus está aqui nessa noite e vai fazer alguém lembrar de você. Uma situação vai ser criada ao teu favor. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Está ouvindo, Ziba? Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Você vai trabalhar para ele, mas a minha promessa vai ficar de pé. Ele não vai comer por lá pelas terras, não. Ele vai vir todo dia aqui no palácio e vai comer aqui. Porque ele é príncipe. É direito dele. Isso é forte, né? Pegaram aí? Sim ou não? O que é teu, que o diabo tomou, que o diabo roubou, escuta, Deus está restituindo nessa noite, está me entendendo? A alegria que o diabo roubou, a vida que o diabo roubou, o dinheiro que ele roubou, a paz que ele roubou, hoje Deus está restituindo na sua vida. Aleluia. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Olha lá, o camarada que estava perdido, aleijado, você sabe, aleijado das duas pernas. Agora, da noite para o dia, de uma hora para outra, da água para o vinho, aqui, ó, ele se torna fazendeiro, come na mesa com o rei e passa a ter 15 mais 20, é isso? 35 empregados e muitas terras. Tá pegando aí, pastora Thalita? Pega aí, gente. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deus vai usar alguém para agir de bondade com você. Mas você vai ser usado para fazer o bem para alguém ou para muitas pessoas também. Quem crê nisso, diga amém.